né, menor que uma dezena, na verdade. Então só vai aparecer um número depois da vírgula. Então eu vou colocar 1,4. A vírgula andou quantas casas? Ó? 1, 2 casas para a esquerda. Tá? Andou 2 casas para a esquerda. Então, 10 na 2. Ok? Olha como é fácil. Vamos para o próximo. 58. Então, em notação científica, 1,4 vezes 10 na 2. Vamos fazer o 58. 58. Então, já sei que tem que ter um número aqui. A vírgula está onde? Ó? A vírgula não aparece, está lá no final, depois da casa da unidade. Aqui são 5 dezenas, 8 unidades. A vírgula está aqui. Quando ela fica no final, não precisa aparecer. Eu tenho que transformar ele num número maior, né? 1 e maior do que 1 e menor que 10. Então, olha só vai ter somente um número antes da vírgula. Nós vamos deixar somente um número antes da vírgula. 5,8 vezes 10, sempre na base 10. Agora a gente vai ver o que aconteceu com a vírgula. Se ela andou para a direita ou se ela andou para a esquerda. A vírgula andou uma casa para a esquerda. Tá? Para virar 5,8. Então ela andou uma casa para a esquerda. Ó. Uma casa. Então, o expoente 1. Nós vimos 2 casos em que a vírgula está andando para a esquerda. Fica 5,8 vezes 10 na 1. Agora eu vou apagar aqui para a gente ter espaço. Ok. Ó. Vamos fazer o próximo. 174,57. Este número nós vamos colocar em notação científica. De forma bem resumida, nós vamos deixar somente um número antes da vírgula. Então, o nosso número 1 aqui. Vírgula, e aí vamos copiar 74,57 vezes 10. E agora que a gente vai analisar quantas casas ela andou, ou para a direita ou para a esquerda. Se ela andar para a esquerda, o expoente vai ser sempre, vai aumentar. Se andar para a direita, vai diminuir. Ela andou para a direita ou para a esquerda? Podem colocar aí e participar no chat, tá? Vai andar, ó. Ela estava aqui, né? Ó. Estava aqui. Andou 1, 2 casas para a esquerda. Né? Ó. 2 casas para a esquerda. Então, V 1,7457, se ela andar para a esquerda, 2, 10 elevado na 2. É bem fácil. Agora nós vamos ver, a gente viu 3 exemplos com ela para a esquerda.
a vírgula está andando para a esquerda. E agora, quando essa vírgula se desloca para a direita? 0,35 em notação científica. Nós queremos deixar somente um número antes da vírgula. Então vai ficar 3,5. Um número entre 1 e 10. Sempre menor que 10. Vezes 10. E agora nós vamos colocar o expoente. Vejam que agora essa vírgula se deslocou para a direita. Quantas casas se deslocou para a direita? Uma casa. Então, para a direita é menos 1. Tá? Se a vírgula se deslocar para a esquerda, vai aumentar o expoente. Se deslocar para, né? Se ela se deslocar para a direita, vai diminuir. Vamos fazer outro exemplo. 0,0029 em notação científica. Nós vamos deixar então essa vírgula, eu quero que ela fique aqui, ó. Vou até botar com outra cor. Então eu quero deixar 2,9. Tá? Vejam que só fica um número antes da vírgula. Tá? Vezes 10 sempre. E aí sim, o expoente. A vírgula está andando para a direita. Vejam, ó. Uma casa, vocês vão contar as casas. 2, 3 casas. Se ela andou 3 casas para a direita, menos 3. Bem simples, né? Ó, 2,9 vezes 10 dá menos 3. Aqui 3,5 vezes 10 dá 1. Dá menos 1. 0,9875. 0,9875. Nós queremos então um número somente antes da vírgula. Então essa vírgula vai andar uma casa para a direita. 9,875 vezes 10. Novamente, a vírgula se deslocou para a direita. Então vou escrever aqui agora. Se ela se desloca para a direita, vai diminuir, tá? Um expoente. Então é menos 1. Tá? Se ela se deslocar 2 casas para a direita, menos 2. Se ela se deslocar 3 casas para a direita, menos 3. 9,875 vezes 10 dá menos 1. Agora, vejam esse número, ó. 14,7 vezes 10 ao quadrado. Né? Ele já está em notação científica? Vamos ver se vocês estão entendendo. Respondem ao professor presencial e tentem colocar no chat. Esse número já está em notação científica? Vejam que agora eu botei propositalmente. Quase que ele está, né? Ele está multiplicando uma potência de 10, mas tem um detalhe aqui. Tem um detalhe nesse número aqui. Eu falei que só pode ter um número antes da vírgula. E aqui nós temos 2. Temos uma dezena, né? 14,7. Eu tenho que transformar ele em 1,47. Essa vírgula precisa se deslocar. Ó, 14,7 vezes 10 ao quadrado. Não está ainda em notação científica porque ficou 2 casas
antes da vírgula. Eu preciso deixar ele 1,47. E só vai ter, vou até destacar aqui, ó, um número. Tendo só um número, nós estamos nas casas das unidades. Vai ficar sempre uma unidade aqui. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Tá? Sempre. Ok? O que aconteceu agora? Ó? Agora a gente vai para a regra que a gente já viu o que acontece quando vai para a direita ou para a esquerda. Nós temos aqui, ó, o número 2. Aí nós vamos olhar o que aconteceu com essa vírgula. Ela andou para a direita ou para a esquerda? Quando a vírgula anda para a esquerda, né, nós estamos diminuindo o número. Ó, andou para a esquerda. Então, vai aumentar ou diminuir? Isso aí, né? Andando para a esquerda, aumenta. Direita, diminui. Então, para a esquerda, aumenta. Então, se eu tenho 2, vai aumentar 1 porque andou somente uma casa para a esquerda. Se aumentasse 2, ia ficar 10 na 4. Bem fácil, né? Notação científica. Agora nós temos o nosso último número aqui, ó. 0,456 vezes 10 ao quadrado. Novamente pergunto para vocês. Esse número está em notação científica? E por que não está em notação científica? Ó, não é menor que 10, né? Está menor que 10, está 0,4, ok? Então, vou fazer ele aqui. 0,456 vezes 10 ao quadrado. Não está em notação científica, porque não pode ter o zero aqui, né? Vai ter que ter de 1, 2, 3, 4, 5, ó, 1 a 9, aqui na casa das unidades, exatamente. Então, nós vamos ter que deslocar essa vírgula para a direita ou para a esquerda? Vamos deslocar ela uma casa para a direita. Então, vai ficar 4,56 vezes 10. Nós tínhamos aqui ao quadrado, né? E agora nós estamos para a direita. Olha aqui que eu escrevi, né? Direita. Quando a vírgula anda para a direita, diminui. Diminui, tá? Diminui. Diminui quantas... Se andou uma casa para a direita, ó, uma casa. Vai diminuir 1, ó. 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Ok? Porque esse número já tem o expoente. O que aconteceu no de cima? Ó? Nós já tínhamos o 2. Correto? Aumentou, né? Mais 1. Por quê? Porque andou para a esquerda e aumenta. Direita diminui, esquerda aumenta. 23, 3 e 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Para colocar em notação científica, a gente tem que deixar a vírgula aqui, correto? Uma casinha antes da vírgula. A vírgula inicialmente nesse número está aqui, ó, quando não aparece. E aí a gente conta. Então, né? A gente sabe que é 2,3 vezes 10. Agora é só contar. E lembrar, se nós estamos falando para a esquerda, né, vai aumentar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 casas para a esquerda, aumenta. Tá? É como se eu tivesse aqui, né, começado no zero, porque eu não tinha nenhum expoente.